na aula. Então, primeiramente, seja bem-vindo aí você que está assistindo a nossa aula de matriz sistemática, modelagem sistemática, né? Parte 2. A gente vai dar prosseguimento. A gente vai estar usando hoje uma matriz sistemática composta, que a gente chama. Ela é uma matriz feita para você poder ter um pouquinho mais de maleabilidade dentro do planejamento. Então, deixa eu jogar o meu zoom aqui para o lado. Quando a gente está falando de planejamento estratégico, a gente tem que entender que tem alguns conceitos dentro do uso de Hero Hub Help que nos possibilitam olhar o planejamento de maneira mais objetiva, mas também prever problemas em curto e médio prazo. A matriz que eu já ensinei para vocês lá no começo, ela é uma matriz de ritmo semanal. Então, ela segue uma lógica de segunda a segunda. Então, ela começa na segunda-feira e vai finalizar ao domingo. Então, ela cicla pelas semanas. Você não precisa pensar a matriz preso dentro da semana. Você pode romper o ciclo semanal e a gente nomeia isso como matriz composta. A matriz composta, ela tem um atributo principal que ela é assíncrona. O que isso quer dizer? Você não segue uma lógica temporal, você segue uma lógica que ela é operacional. Então, essa matriz, ela vai dar uma cara diferente para o projeto. Por quê? Porque ela cria elementos de surpresa e ela também vai conseguir dar um pouquinho mais de variedade naquilo que a gente está fazendo. Então, eu vou compartilhar ela aqui para vocês poderem ter a visão dela. Então, peraí. Pronto. Então, vocês estão vendo aí? Tá aparecendo? Então, tá bom. Então, só para vocês poderem entender, deixa eu deixar o chat aberto aqui do lado para poder ter referência dele. Então, o objetivo central da queridíssima aqui é vocês entenderem que até agora a gente pensava 7 dias. Certo? Então aqui você vai ver, ela vai parar no 7º dia. Então, esse era o escopo que nós tínhamos de trabalho. Começávamos no dia 1, findávamos no domingo, dia 7, depois a matriz, ela recomeçava. A lógica que eu quero apresentar aqui para vocês é uma lógica distinta. É uma lógica que ela não é temporal, ela é numérica. Então, eu sigo uma ordem de posts. E essa matriz aqui, ela compõe em 12 posts e eu vou ensinar para vocês o que é o modelo 9-12, tá? Geralmente, quando a gente trabalha a matriz composta, a gente usa 9 e 12 números de posts para calcular ela quando a gente trata do Instagram. Qual é a lógica de uma matriz que ela é composta? Ela vai te dar 2 tipos de espaço. Primeiro, o espaço para quem trabalha com mais de um post por dia. E aí essa parte do dia e hora vai fazer muito mais sentido. Então ela permite você projetar o double post. Então, eu posso postar 2 vezes no dia. Então, o segundo e o terceiro post podem ser 2 posts que acontecem numa terça-feira, numa segunda-feira. Eu posso pensar ela ainda numa lógica semanal, mas eu planejo em cima da matriz composta para comportar as postagens duplas. Então, por exemplo, Nick, eu posto de segunda a domingo, mas eu geralmente gosto de ter 2 posts a mais. Eu quero ter um double post na terça e na quinta. Então, o que vai acontecer? Eu vou pensar 9 postagens. Eu vou postar todos os dias e terça e quinta eu vou dobrar as postagens. Então, eu vou ter aqui segunda no dia e hora, eu vou ter terça no dia 2 e 3, quarta, dia 5 e 6 vai ser quinta, e aí vai ter sexta, sábado e domingo. Então, eu encerro em 9 postagens, depois cicla. Ah, Nick, eu quero postar todos os dias 2 vezes. Obviamente, vocês já sabem que minha posição vai ser não recomendar isso aí, mas neste caso, essa matriz ela é feita para você pegar aqui, dar um Ctrl C e você amplia ela caso haja necessidade. Eu acho bem difícil você postar mais de 12 vezes na semana. É bem agressivo um conjunto de 12 postagens na semana. Se você
não for tão radical, tão hardcore, e você apenas quiser um pouquinho mais de lastro, você vai planejar ela de maneira assíncrona fora do dia. E aí você vai entrar com uma matriz que é 9 postagens seguidas e depois ela volta de novo. Então, lembrando que a matriz sistemática que a gente usa aqui, ela é, por definição, cíclica. Então, quando ela finda num dia, ela começa no primeiro. Então, se eu estou planejando em 9 posts, terminou o 9º post, ela volta para o primeiro post. Então, ela fica girando no ciclo, porque senão ela não é uma matriz, ela só é um planejamento. Então, muitas dúvidas chegaram nesse processo aqui, da galera falar o quê? Ah, Nick, eu monto uma matriz uma vez por semana? Sim ou não? Não, você não monta uma matriz por semana, porque você está matando o conceito. A matriz não é feita para você montar uma semana, ela é feita para você segurar um mês, pelo menos, com ela. Se você não roda a matriz pelo menos umas 3 vezes, que a gente já falou anteriormente, você não tem feedback nenhum do que está dando certo. Então, a matriz ela é uma estrutura central de planejamento semanal, a qual nós desdobramos para o nosso lindo planejamento mensal. Qual é a graça de você usar a composta? Nick, eu quero pensar pelo feed. Perfeito. 9 posts vai formar um 3x3 no feed. 12 posts vai formar o que chamamos de bloco. Já expliquei várias vezes o que é bloco, mas bloco é o grid de postagens visível no feed. Então, toda vez que você posta 12 vezes, você forma 4 fileiras de post. Tá? Então, cada fileira tem 3 posts, 4 fileiras. Esse é o máximo de visão que você vai ter num feed. Então, 12 postagens é a composição que a pessoa vai ver na tela quando ela abrir o seu feed. Então, tanto que nas rinhas nós analisamos 2 blocos. Nós analisamos 24 postagens, as últimas 24 postagens da conta da pessoa. Então, se você quiser criar por lógica de feed, você consegue usar esse gridzinho aqui, linducho, tá? Na aula mesmo de feed build que a gente tiver, eu vou dar uma referência de grid para você também, porque tem um gridzinho de Instagram que a gente preenche para alguns clientes, tá? Então, tem algumas apresentações que a gente faz isso aí. Deixa eu te mostrar aqui uma apresentação de um cliente, só para vocês entenderem o que é um grid. Quando faz as 9 postagens seguidas, fica sem respiro? Sim, Samsung. Se você fizer 9 postagens seguidas, você postar todos os dias com double post, não tem respiro. Contas que necessitam de postagem diária, um exemplo, o Dunamis Movement, que é uma conta que eu cuido, ela não tem respiros em dia. Ela tem respiros em intervalos de tempo. Como eu penso a matriz de maneira composta, e eu estou sempre postando, eu faço os respiros por dias. Então, por exemplo, hoje vai sair uma peça em vídeo importante, quero criar performance nela. Vou antecipá-la para meio-dia e no meu segundo post, que geralmente é por volta das 18 horas, eu vou deixar um respiro, porque é o máximo de respiro que eu consigo dar para uma conta que tem tanto fluxo de conteúdo. Então, o respiro muda também a lógica e ele começa a ser transicionado. Por quê? Aqui depende muito da maneira que você quer usar a planilha, mas você pode colocar, tipo, 1, 2 e 3, e no quarto ser um respiro, porque você vai deixar esse espaço vazio. Só que aí você vai ter que detalhar que o respiro, ele está acontecendo naquele dia e horário, e ele é intencional. Nick, mas não faz nenhum sentido. A planilha é por ordem, por que eu vou colocar um respiro? Porque você vai bloquear aquele horário. Por exemplo, vamos lá. Isso aqui é uma pauta mais avançada. Nick, quero pensar o respiro aqui. Então, estou pensando aqui, conteúdo. Foto, meme, reels. E aqui eu travo e coloco um respiro. Por que eu estou colocando esse respiro numa lógica de postagens duplas? Porque aqui vai acontecer segunda, 12 horas. Deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar um pouquinho mais fácil da gente ter leitura no que eu estou escrevendo. Então, segunda, 12 horas. Aqui é segunda, 18 horas. Terça, 12 horas. E aqui vai ser terça, 18. Nick, mas não é só eu colocar o dia da quarta-feira e ignorar isso aqui? Não. Por quê? Porque esse respiro é estratégico.
Eu quero criar lastro neste dia para não prejudicar a performance desse meu Reels que eu coloco tanto esforço, percebendo que a minha conta ela tem um estrangulamento. Então, esse Reels tem que estar na planilha. Ele não é um Reels de dia, ele é um Reels de um espaço de conteúdo, mas é porque ele compõe parte da estratégia. Se eu não tenho a necessidade de respirar num momento como esse, eu simplesmente ignoro o, o, o processo aqui, deixo vazio e meto quarta. Então, depende da composição da estratégia. Lembrando que a matriz ela é uma peça estratégica. Só para dar o norte do feed build, como eu havia prometido, isso aqui é um... Deixa eu aumentar para não colocar outros dados que eu não deveria. Isso aqui, ó, que eu vou mostrar na... Isso aqui, se vocês estão vendo, ele é uma apresentação. A gente não está usando imagem, a gente está usando só o grid de feed, tá? Então, geralmente a gente usa grid de feed para algumas peças de cliente. Isso aqui é para fazer uma organização em coluna. Então, isso aqui foi uma proposta de feed vitrine que a gente desenvolveu para um cliente, tá? De 3 postagens. Então, a gente tem aqui apresentação, X-Ray e modelo. Inclusive, uma das pessoas que compõe essa marca é a aluna aqui do Organic. Então, aqui eu tenho esse fluxo. Qual é o objetivo desse fluxo aqui? Dar visibilidade para o grid. Ah, Nick, mas e as cores? Ah, mas e os elementos? Aí você só preenche a mesma lógica de grid, mas aí eu geralmente não planejo por grid, mas eu não quero deixar de ter essa opção caso a conta seja muito visual e apresente essa necessidade. Deixa eu só fechar aqui o PPT para não ficar ocupando espaço. Então, tá bom. Então, pergunta aqui do Lima. Eu posso escolher qualquer dia de respiro ou vai de acordo com os meus... Opa, vai de acordo com o meu conteúdo anterior mais importante. Vamos lá. Essa pergunta, ela tem um problema de interpretação antes, Lima. Então, qual é a pergunta aqui que o Lima está fazendo? Eu posso escolher os meus dias de respiro como eu quiser? Ou isso depende do meu conteúdo mais importante? Primeiro, a gente tem que entender o que é o respiro, tá? O respiro, ele é um movimento estratégico de dar um espaço no fluxo de postagens para não empilhar posts. O que constitui empilhar post, tá? Constitui em eu postar muitas vezes, entupir o fluxo de recebimento da pessoa e fazer com que ela tenha a maior probabilidade de ignorar os meus posts ou diminua a probabilidade de recebimento dos mesmos. Então, eu dou uma segurada na entrada. Por quê? Porque eu não quero acabar tendo sendo prejudicado na minha taxa de alcance. Agora que a gente sabe que é taxa de alcance, eu posso ficar falando esse nome constantemente. Então, eu evito empilhar os posts. Além de empilhar os posts, eu estou evitando com que eu tenha que postar conteúdo que não seja interessante. Pode fechar, viu, cada um, não tem problema não. Eu evito postar conteúdo que não seja interessante. Então, quando eu estou falando de estratégia de conteúdo, respiro, ele vai dar saúde para a conta. Ah, Nick, eu vou dar 10 mil respiros. Não vai cumprir o propósito. Onde nós encaixamos respiros, tá? Essa aula é para vocês tirarem dúvidas também, tá? Porque eu dei um espaço para voltar para a matriz, porque agora a gente tem elementos e princípios para conseguir melhorar nossa interpretação da mesma. Então, fica à vontade para perguntar qualquer outras dúvidas para a gente amadurecer a interpretação da própria matriz. Então, o respiro, ele vai ser posicionado em dias onde eu tenho menos incidência de público. Então, por exemplo, para mim, sábado e domingo é uma droga. Eu tive que tentar fazer 2 conteúdos agora no processo do lançamento, irados, com, tipo, super criatividade, a gente apelou pro design, a gente fez 2 conteúdos ótimos. A minha taxa de alcance foi uma caquinha. Além de, eu tenho vários fatores. Eu nunca fiz arte pesada, então a arte pesada tem recebimento menor, então eu tenho que levar isso em consideração, mas o meu fluxo de sábado e domingo é assustadoramente ruim, velho. É ruim. Então eu estou aceitando isso. Geralmente eu evito postar nessa janela. Por quê? Porque eu vou estar prejudicando a performance de maneira geral. Ah, Nick, mas eu preciso vender. Ah, Nick, mas eu tô apertado. Então vende, mano. Só escolha conteúdos que sejam condizentes
com dias que não funcionam. Então, por exemplo, cara, um dos nossos clientes tem um público feminino de maior idade, bomba de sábado e domingo, bomba de sexta-tarde. Sexta-tarde para esse cliente é ótimo. Para mim, é catastrófico. Bateu 2:30 da tarde, qualquer coisa que eu poste flopa. Uma flopa forte e um bando de clientes é assim. Então, eu posiciono respiro estrategicamente para respeitar um comportamento de público e não acabar desperdiçando conteúdo. Então, eu preciso escolher o meu respiro principalmente pelo meu público. Segundo lugar, eu posso escolher ele pelo meu conteúdo. Só que eu preciso ter incidência. Nick, como assim tem incidência? No direito você vai chamar de jurisprudência. Se você não tem histórico de que aquilo aconteceu, você não tem como afirmar que aquilo ali é verdade. Ah, o Nick falou para eu dar espaço entre o Reels. Cara, eu dou espaço entre o Reels porque o meu Reels tende a performar pior. Isso não quer dizer que o seu Reels tende a performar pior. E é exatamente por isso que a nossa aula de testes, né, faz tanto sentido agora. Você precisa rodar teste. Até porque você vai ter momentos, usando o exemplo da Kate de novo, ela virou meu novo exemplo aqui. Eu escolho pessoas a cada momento para transformarem em meu bode expiatório. Cara, ela teve um desempenho enorme. Só que o último feedback dela foi, cara, o desempenho abaixou. Por quê? Porque não é uma regrinha de ouro, de tipo assim, meu Deus, agora eu sei como fazer o negócio dar certo. Não. Ela teve uma ótima performance de desempenho de conteúdo viral, ela tem um grande desafio para retenção, agora ela vai ter que aprender a fazer manutenção da base e ela vai ter que testar outras performances, até porque as contas têm momentos. A sua conta está no momento de crescimento, a sua conta está no momento de estrangulamento, as coisas elas variam e elas mudam, não são tão condicionais. Então, eu preciso ter uma análise fria. Então, eu geralmente vou mudar minha planilha mensalmente, minha matriz, e caso a matriz flop 2 semanas seguidas, eu vou completamente mudar ela, porque ela já está sendo um desastre. Então, é importante eu ter essas aferições. Eu vou só aqui pegar aqui a resposta da Dai, aí eu vou dar uma pausa no chat para continuar a explicação. Nós fizemos uma ação de Black Friday depois da Cyber Week, e agora estamos divulgando uma imersão. Os stores ficaram falando da oferta e no feed estava sendo 10 posts por dia e agora fomos para 5. Isso matou o engajamento. É óbvio, você postar 10 vezes por dia, nem o Kleber Lucas, nem o Gugu, né? O Gugu tá morto, é um exemplo ruim. Nem o Portiolli vai gostar. Desculpa, Gugu. Matou o engajamento. Porém, em janeiro, vamos fazer a inauguração de um projeto novo. Seria importante dar quantos dias de respiro para o perfil voltar ao engajamento normal? Vamos lá. Vamos amadurecer esse pensamento aqui, Dai. Não é quantos dias de respiro eu vou dar. A sua estratégia, ela se chama ressaca. Você acabou de levar PT. O que você fez? Você curtiu demais. A festa foi boa, irmão. Isso tem que entender. Ah, Nick, eu preciso vender muito agora. Irmão, vende, mas você vai pagar a conta. Não existe uma possibilidade de você não me encher a cara e você não dar PT no outro dia. Dar PT no dia e ficar de ressaca. Então o que aconteceu? Ah, foi Black Friday. Irmão, Black Friday foi a sua balada. Você foi lá, curtição, doideira, loucura. Agora a conta está de ressaca. Ah, Nick, o que eu faço para resolver isso? Dá para meter um engove? Dá para tomar um remédio? Dá. Geralmente vai ser tráfego. Quer recuperar rápido? Paga. Vai ser caro pra caramba, porque sua conta vai estar com mas dá para ficar pagando, dá para você fazer, vou dar um exemplo de uma estratégia que a gente está fazendo agora. A gente está fazendo público para um cliente de envolvimento nos últimos 90 dias e de porcentagem de retenção em vídeos antigos. Por quê? Porque eu quero pegar uma galera que eu sei que não está mais acompanhando, mas eu estou pagando para isso. E está sendo uma nota. Por quê? Porque tinha uma campanha agressiva, enfiou o post cheio de feed e a galera vazou. Cara, eu estou lançando essa semana, eu vou postar 2 vezes por dia. Vai sair 2 posts por dia, vai sair stories pra caramba. Eu tô enchendo o saco, eu tô ligando pras pessoas. Hoje saiu aquela ligação de novo. Se você tá inscrito no Manual Além do Óbvio, você recebeu minha ligação. Amanhã eu vou cantar, eu vou fazer um coral. Mano, eu vou encher o saco da pessoa. Então, tipo, mas a gente já roda tráfego. Meu expert é desse nicho. Piorou ainda, irmão. Então, tipo, já roda tráfego, você vai ter que fazer tráfego para reativação de base. E é tráfego de conteúdo. Tipo, não é rodar tráfego, é tráfego de conteúdo. É mandar conteúdo para as pessoas para criar novas interações e interesse. E uma coisa que você vai ter que entender você vai ter que entrar no nível de ressaca.
não divulga nada, trabalha bem, ressaca geralmente dura pelo menos 2 semanas. Alto conteúdo, tá? É o melhor conteúdo e você vai ter que ser extremamente pessoal. É louco falar isso, mas se você pensa numa lógica de lançamento, o melhor conteúdo não tem que ser o do lançamento. O conteúdo do lançamento é o conteúdo que vende. O conteúdo depois do lançamento é o seu melhor conteúdo, porque é esse conteúdo que verdadeiramente vai gerar engajamento e vai gerar performance para você. Então, entendendo essa lógica e resolvendo esse problema, a gente volta aqui para a matriz. Então, a matriz ela vai ter os mesmos índices da nossa última matriz, que é modelagem, permeabilidade, formato, conversão, desdobramento, de hora, ela vai ter tudo isso. Só que o trato dela vai ser diferente, tá? Então, para a gente ir um pouquinho mais fundo nela. Primeiro, coisas, se você estiver anotando, passa a anotar. Coisas que a matriz estratégica ela tem que usar. Não existe possibilidade de fazer uma matriz estratégica sem alto índice de conteúdo rotativo. Como eu sei que a maioria de vocês tem dúvidas ainda em conteúdo rotativo, a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso para melhorar esse conceito. O que o conteúdo rotativo ele é? Ele aqui, você vai classificar não por ordem, mas por grupos de conteúdo. Então vamos dizer que a Thalita, ela tem uma conta de pet shop. E eu vou chamar de pet shop legal. Então, eu vou bagunçar aqui esse exemplo. A gente vai matriz estratégica, pet shop legal. Legal. Então, pet shop legal. Ela tem uma incidência enorme de possibilidades de Reels. Então, ela tem a ideia dos Reels doguinho, que é um doguinho fofo e bonito para criar engajamento. Ela tem o Reels dono fofo, que é várias coletâneas de donos de pessoas para mostrar como é que você tem que cuidar do seu bichinho. São 2 tipos de vídeo viral, um com foco em gerar mega alcance, um com foco de criar conteúdo, mas levar a pessoa a ter awareness daquilo que o pet shop faz, que é cuidar bem do bichinho dela. Os 2 são heroes por natureza. O que acontece? Eles são correspondentes. O que ela vai fazer aqui? Ela vai fazer um grupo que é o Reels. Então, o que ela pode fazer? Pega, mescla um com o outro. Opa! Oxi. Mescla. Isso. Mesclou as células. Grupo Reels. Então, eu estou criando um grupo de performance. O que isso quer dizer? Que na hora que ela coloca aqui na matriz Reels e ela sinaliza com o verdinho, ela está dizendo que isso aqui não é um conteúdo Reels, é do grupo de conteúdo rotativo Reels. Da mesma maneira que ela tem aqui, ó, foto de donos de pet. Esse conteúdo, fotos dono pet, ele vai ser um conteúdo sistemático. Eu vou chamar de fotos dono para ficar mais fácil. Fotos dono. Sinalizo ele pela cor correspondente, azul, ele é um conteúdo sistêmico. Então, aqui eu tenho 2 opções que acontecem no segundo post, aqui eu tenho uma. Nick, dá um exemplo melhor. Então, acabei de dar um exemplo de um grupo de hero. Vamos dizer que ela tem um grupo de hub. Então, ela tem demonstração de produto e ela tem vídeo na loja. Então, tipo, ambos são o quê? Demonstração de produto e vídeo loja. É Hero, Hub ou Help. Ambos são hub. Então, estamos juntando aqui, ela está vendendo o peixe dela. Ela está mostrando um negocinho aqui. Então, eu acabei de criar um conjunto que eu posso chamar de conjunto demonstrativo, eu posso chamar de conjunto venda, eu vou chamar de conjunto mostruário. Até porque o nome que eu dou para o grupo pouco importa. O importante é a intenção estar alinhada. Então, é mostruário. Nossa, eu escrevi isso aqui com o meu coração. Espero que esteja certo, mas deve estar errado. Eu vou escrever vitrine, porque vitrine eu sei escrever. Então, eu vou colocar aqui no quarto e vai ser, pode redimir à vontade. Vitrine não. E vai ser o conjunto vitrine. O que isso quer dizer? E aí a gente vai desdobrar um pouquinho melhor esse entendimento. Eu tenho 2 Reels aqui. Coloquei um verdinho mais escuro para dar um pouquinho de diferença.
Esses dois são hero. Esses dois são hub. Esses dois têm a mesma permeabilidade, aderente. Esses dois não têm necessariamente a mesma permeabilidade. Essa demonstração de produto e esse vídeo de loja, essa demonstração de produto pode ser rápida. E esse vídeo de loja pode não ser rápido. Então, tem que analisar isso aí para prever na estratégia. Vamos dizer que os dois são demorados, tá? Então, vou dar de profundidade. Só que o formato não é igual, porque um vai ser carrossel e o outro é vídeo feed. Então, o problema, que não é um problema, mas é a consequência do conteúdo rotativo é que, por definição, ele vai ter ruído em alguma dessas três camadas. Se você está anotando, anota isso. Conteúdo rotativo, por definição, vai ter a tendência de gerar ruído na modelagem, na permeabilidade ou no formato. Então, o Reels não gera, porque o conjunto Reels é Reels de aderência Hero. Então, ele é perfeito, mas a maioria dos grupos vai gerar esse barulho. E existe um outro tipo de barulho, que é o barulho na intenção da modelagem. Então, a gente criou dois grupos que são alinhados. O Reels é um grupo com dois conteúdos e ambos os conteúdos são heroes. Grupo Vitrine é um grupo com dois conteúdos, nos quais os dois conteúdos são hub. Agora, eu posso criar um grupo, Nick, onde os dois conteúdos necessariamente eles não são da mesma modelagem? Pode, se você alinhar eles com o formato. E aí que começa o negócio a ficar louco, tá? Porque você começa a entrar, como diria Aladdin, it's a whole new world. Imagina que você está no carpete, com a Jasmine assim, ó, na sua cintura e você está cantando. Então, o que acontece aqui? Eu tenho a possibilidade de pensar o seguinte, cara, eu tenho duas opções de vídeo, né? Eu tenho um vídeo de tendência e eu tenho, que é um, sei lá, é o meu vídeo explicando sobre a atualização do Hub, é um vídeo explicando sobre a atualização do Stories, do atualização do IGTV. Pro caso da nossa querida Thalita, que tem um pet shop, vai ser ela falando da nova tecnologia que existe para alimentação de cães e, tipo, um vídeo moderninho. E ela pode ter um vídeo também, cara, que é um vídeo testemunho de alguém que gosta muito da loja, gravando, cara, o pet shop legal mudou a minha vida. Eles são muito bacanas. Então, eu vou criar um grupo aqui que a gente vai chamá-lo de... Opa, eu confundi completamente. Eu ia mesclar a célula, eu pintei a célula. Então, eu vou chamar esse de vídeo feed. É um grupo de vídeo feed. Nick, por que raio você está criando um grupo baseado no formato e não na modelagem? Por quê? Porque às vezes eu posso ter mais de uma ideia boa e necessária, mas eu já tenho vídeo demais na estratégia, ou a estratégia não comporta vídeo, e eu preciso distribuir melhor os formatos. Vocês estão comigo? Tá fazendo sentido? Então pensa aqui, estamos fazendo uma estratégia aqui de 5 postagens, tá? Já tem um Reels, já tem aqui um carrossel vídeo, já tenho talvez uma foto aqui, eu vou colocar aqui um outro, vou colocar uma arte, só para a gente ter uma ideia de formato. Se eu coloco 2 vídeos ainda nessa matriz, talvez eu estrangulo ela. Então, aqui eu vou ter que ter um outro post de foto. E se eu colocasse 2 vídeos aqui, eu estrangulo. Então, eu vou aproveitar que eu tenho uma opção variável aqui e o formato vai ser vídeo. Ambos vão ser vídeos de profundidade. Eles são síncronos nisso. Mas na modelagem, esse grupo vídeo feed, ele tem um problema. Porque cada uma das modelagens é distinta. Então, o vídeo de conteúdo tendência, ele é help por definição, e o vídeo testemunha é hub por definição. Então, eu acabei de criar uma matriz que ela alterna. Então, é help e hub. Nick, isso é conteúdo misto? Não é conteúdo misto, mas na planilha vai exercer uma função parecida, porque ele vai equilibrar a nossa conta final de help e de hub. Então, o que eu acabei de criar aqui? Eu acabei de criar uma possibilidade onde esse vídeo feed
ele acontece uma semana sim, uma semana não. Então, eu acabei de garantir que nas minhas 6 postagens semanais, eu tenho sempre um vídeo e às vezes vão ter 2 vídeos. Então, isso daqui altera. A Thalita fez uma pergunta. Na composição da estratégia, quando escolher fazer uma matriz simples e quando fazer uma composta? Tá, eu vou fechar esse ciclo aqui do rotativo e do sistemático, e aí eu concluo essa pergunta, porque ela vai fazer todo sentido depois que eu explicar isso aqui. Então, assim, o problema principal de entender é por que eu estou indo tão profundo agora no rotativo como a gente não foi antes? Porque agora você tem conhecimento suficiente do que é Hero e Hub para não ficar viajando enquanto eu tento te explicar como é que você faz essas manobras. Então, eu sempre tenho que entender que nós estamos equilibrando 3 coisas na nossa matriz. Em primeiro nível, Hero Hub Help. Em segundo nível, profundidade e aderência. Em terceiro nível, os formatos, né? Para garantir a entrega. Então, aqui, se você quiser ir mais profundo, eu tenho o FI aqui. Ele não está na ordem certa, porque eu tenho intenção, formato e, de certa maneira, abordagem, porque a aderência ou a profundidade está ligada também à abordagem. Obviamente, a abordagem é muito mais complexo do que isso, né? No nosso tripé de conteúdo dos 3 atributos, mas eu tenho aderência e profundidade, está ligado a quanto tempo o negócio dura, a qual o meu ritmo. Então, é um negócio um pouquinho mais abstrato, tá? Na permeabilidade. Então, eu estou ligando para essas 3 coisas. Se eu vi que o meu Hero Hub Help está alinhado, eu consigo fazer uma matriz que ela tenha essa variação. Por exemplo, lembra que eu falei que enviesar a matriz é ruim? Porque se eu colocar muito hub, ela fica ruim? Eu estou acabando de te mostrar um exemplo e na outra não enviesa. Como assim? Vamos lá, tenho 6 postagens aqui. Então, Nick, eu tenho um help aqui, ó. Opa, eu tenho já um hub aqui, que é, cara, muito bom. Eu tenho um help aqui e eu tenho um hero aqui. Nick, eu posto 6 vezes, eu estou usando uma distribuição 2-2-2. 2 helps, 2 hubs e 2 heroes. Mas eu preciso vender mais. Eu acabei de criar uma matriz que ela vai enviesar em hub numa semana e ela vai ser estável na outra. Isso daqui é um conceito chave. Eu acabei de criar uma matriz que a gente vai chamar ela de oscilatória. Oscilatória. É um conceito que a gente trabalha muito pouco em planejamento inicialmente, mas a gente faz muito isso dentro do Dunamis de várias maneiras. Uma semana a gente aperta, na outra semana a gente alivia. Então, isso daqui serve muito na aula que a gente falou sobre fluxos de venda. Então, lembra aquela lógica da jornada através das chaves de progressão? A gente vai visitar isso mais para frente novamente, mas entendendo isso aqui, eu estou criando uma possibilidade de conversão maior. Então, o vídeo testemunho, ele tem um objetivo de conectar a pessoa com alguém que se apaixonou pelo nosso pet shop. Ao mesmo tempo que depois eu tenho um vídeo de entrega de conteúdo, que vai ter muito mais compartilhamento, vai ter uma performance melhor, e de repente chegou o sócio da Thalita dentro do Pet Shop Lecal. Olha lá. Então, eu preciso performar em cima de uma estratégia um pouquinho maior. Então, essa sacada aqui de criar oscilação dentro da modelagem e não do formato, ela é um movimento avançado. Então, isso aqui é uma manobra de conteúdo avançada. Obviamente, se a sua matriz não está nem definida ainda, não te recomendo criar uma oscilação na matriz. Resolve a sua matriz primeiro, roda ela um mês. Primeiro, porque geralmente quando a gente vai chegar nos conceitos mais avançados agora, a galera pira. O cara quer meter 2 post misto, quer oscilar a modelagem, quer fazer respiro que tem respiro e não tem. A matriz do cara é um quebra-cabeça, mas ele nunca rodou matriz. O que vai acontecer? A matriz dele vai falhar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai culpar o Unicode. Nossa, não, matriz não funciona, né? Esse negócio de Hero Hub Help, nada a ver, né? Fui fazer, minha conta tá uma droga. É óbvio que você tá uma droga, porque você não consegue nem seguir sua própria matriz. Então, só pra gente entender isso aqui, galera, a matriz que não é seguida, ela não é usada. Se você não tá respeitando a estratégia, você tem um problema, porque você não tem estratégia. Você tá se sabotando.
Então faça uma matriz honesta, moderada. Porque, tipo, cara, putz, Nick, eu não tô vendendo, mas você criou, você pensou e falou, nossa, eu vou fazer um X-Ray por semana. X-Ray é uma peça difícil, cara. Agora a gente pode entrar nisso. A gente vai ter uma aula só sobre como é que você avalia isso, tá? Na semana passada, durante o aquecimento, eu não sei quem estava na live, mas eu falei sobre RDC, que é uma coisa que eu nem... Ah, a Kate estava lá. Eu nem dei aula disso aqui no Organic ainda. Cara, eu expliquei isso embrionariamente, porque eu falei, deixa eu testar o nível da galera que tá se inscrevendo pro canal Além do Óbvio. Mano, só deu pra ver a galera saindo da live, a galera dando tela azul, porque é um bagulho mega complexo. RDC é uma matriz de definição de prioridade dentro do seu content board. Então, uma estratégia, tipo, você precisa ter domínio de content board, domínio de matriz estratégica, execução de planejamento, para aí sim começar a viajar. A cara de dor da Thalita já me diz muita coisa. Tipo, meu Deus do céu, que raios é um RDC? O que está acontecendo? Quem sou eu? Onde é que eu tô? Então, o processo de definição do content board tem conteúdos mais difíceis. Então, pensa comigo, o que é mais difícil? Fazer um post de venda, de anúncio, ou fazer um X-Ray? Obviamente é fazer um X-Ray. O X-Ray, ele define você ter que trabalhar o produto, mostrar os atributos do produto, testar formatos. Então, eu já dei alguns exemplos de X-Ray antes, principalmente nas rinhas. Se você não assistiu as rinhas, assista as rinhas. Elas dão muita luz sobre o que é os conteúdos. Eu sei que elas não têm um ritmo tão bom quanto a aula e elas necessitam que eu seja um pouquinho mais brincalhão, até para ficar mais divertido, mas eu dou muito insight direto de como corrigir produção de conteúdo. Então, dentro do Content Board tem coisas difíceis. Se você está sabotando o seu segundo post, a sua terça-feira, a matriz inteira é comprometida. Porque, cara, se você sabota o seu hero, é óbvio que a sua matriz vai flopar. Não existe respiro. Se você sabota o seu hub, é óbvio que os seus faturamentos vai flopar. Você está sabotando a sua fonte de renda. Então, eu preciso ter o mínimo de entendimento de como é que eu estou respeitando o fluxo da matriz. Então, aqui nesse vídeo, eu acabei de criar uma variação em cima de modelagem. Nick, beleza, você acabou de mostrar que a matriz geralmente vai ter variação de formato, provavelmente. Ela pode ter variação de modelagem. E variação de permeabilidade, Nick? Pode ter? Pode, mas ela geralmente é insignificante, a menos que você tenha duas ou mais. Então, se você tem duas variações de permeabilidade, aí é problemático, tá? Principalmente, elas têm que ser... Então, tá bem. Alguma coisa aconteceu com a gravação, mas voltou. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa fica se embaralhando. Se tá Help Hub, não é para fazer 2 semanas de Hub, nem para fazer 2 semanas de Help, nem colocar o Hub primeiro do Help. Por quê? Porque na hora que você tiver mais um desse, se isso aqui é um Hero Help, é um Hero Help, sabe o que eu acabei de fazer? Eu acabei de desenviesar a matriz. A matriz nunca mais enviesa. Por quê? Aí vamos mais profundo. Primeira semana, ordem. Hub, Hero, Help, Hub, Hero, Help. 2, 2, 2. Se você for preencher aqui, ela vai ter 2, 2 e 2. Certo? Segunda semana, respeitando o rotativo. Vai ser Hub, Help, Help, Hub, Hero, Hub. Ela acabou de virar uma matriz onde eu tenho 1, 2, 3 helps, 3 hubs e 1 hero. Então, vocês estão comigo? Então, eu acabei de corrigir a matriz. Por quê? Esse help que eu tirei e adicionei um hub, eu coloquei um outro help. Então, eu estou corrigindo a matriz de uma maneira muito mais técnica. Aqui, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso colocar aqui. Na verdade, eu acabei de perceber que eu não corrijo a matriz. Eu corrijo a matriz colocando aqui. Porque eu continuo tendo 3 hubs,
2 helps e um hero. Então, eu mudo a estratégia. Então, Nick, mas agora são 2 matrizes que estão rodando. Quase isso. Não é 2 matrizes porque os formatos não são tão distintos. Eles respeitam uma lógica, por isso que o rotativo é complexo pra caramba. No caso, a matriz tem muito mais a ver com o comportamento humano do que o algoritmo da plataforma. You got it, Marcos. Vou pegar esse comentário do Marcos de novo, mais fundo ainda. O que eu estou fazendo na matriz? Eu estou conduzindo a pessoa numa dança. Eu estou dançando com a pessoa. Então pensa comigo. Eu estou fazendo o quê? Ó, vamos tirar essas exceções aqui. Técnico mesmo, tá? Bem técnico. Então, hub, estou vendendo estrangulamento de funil, proposta direta de venda, porque isso é uma foto de dono, tá? Estou conectando, na verdade, né? Então, isso aqui não vai ter CTA ativo, eu posso colocar uma pergunta interativa aqui, API. Então, é um hub, mas não é um hub de venda. Acabei de definir, não é um hub de venda. É um hub de interação e conexão. Por isso, faz todo sentido eu estar com o movimento inverso. Lembra que eu falei sobre o movimento estratégico? Então, ó, eu tenho 2 movimentos estratégicos aqui. Eu tenho, que é sempre o parzinho de hero com hub. Tá? Então, aqui eu tenho um movimento, o nosso movimento estratégico invertido. Porque eu não estou fazendo hero hub. Eu estou fazendo hub hero. Eu estou gerando conexão, então eu estou permeando o funil e eu estou gerando dilatação. Por que isso aqui faz todo sentido? Porque eu acabei de definir que esse não é um hub de venda. Então ele não precisa ser sustentado por um hero. Ah, Nick, todo hub de venda precisa ser sustentado por um hero? Não. Não existem regras determinantes dentro de planejamento. Eu não vou cagar regra para você. Você precisa entender princípio. O que eu estou falando para você? Um hub de venda geralmente estrangula muito mais o funil, certo? Geralmente vai criar um dano, vai criar um trauma. Vamos começar a usar essa palavra, trauma. Estressei. Oi, Marcos, que bom ver seu rosto lindo. Criei um trauma, estressei a estratégia. Quer dizer que minha conta acabou? Não. Quer dizer que eu tenho uma tendência a gerar traumas maiores na minha conta. Então, aqui, tudo bem eu colocar o hero depois, porque talvez eu esteja respeitando uma outra lógica. Então, por exemplo, segunda pode ser um dia ruim, ou a minha estratégia pode começar no domingo. Então, aqui é domingo. Cara, postar Reels no domingo é uma droga. Então, eu vou postar isso aqui na segunda. Então, eu estou usando o Reels na segunda-feira, porque eu percebi que o Reels tem maior performance na segunda, e eu estou posicionando o Hub no domingo. Então, eu estou colocando o Hub e depois um Hero. Estou fazendo o movimento inverso. Help Hub. Faz todo sentido ter Help Hub, porque eu estou colocando aqui um conteúdo de valor, estou colocando um Hub, logo depois eu tenho um Hero. Na verdade, eu posso estender esse movimento aqui, ó, para ficar maior ainda. Mas depois eu vou ter uma movimentação do movimento certo, que é o Hero com o Hub em uma variação. Dilato funil, desço para criar conexão. Então, o que eu estou fazendo aqui, Marcos? Eu estou conduzindo a pessoa numa dança de percepção da minha marca. Então, eu estou aqui, ó. Olha o que eu faço, olha quem eu sou, olha como eu sou legal, e eu tô aqui, ó. Pum, tiquitim, tiquirim, tiquirim, tim-tum, tiqui, tiqui. É um bailão, só que o que eu tô respeitando dentro disso? A plataforma. Nós não buscamos agradar a plataforma, nós respeitamos a plataforma e nós usamos ela a nosso favor, porque quem a gente tem que agradar é público. Eu preciso que a galera compre e conecte. Então, o que eu estou criando na matriz? Tá? Eu estou criando uma maneira saudável de me planejar. Sempre nosso intuito. Só que quanto mais você entende sobre a matriz, você percebe quantas possibilidades estratégicas e quão profunda pode ser a sua estratégia. Então, eu posso montar uma matriz em 10 minutos, como eu posso montar uma matriz em 2 horas. Por quê? Porque eu vou rever a premiabilidade, eu vou rever a distribuição de formatos. Cara, eu percebi uma coisa. Arte, pra mim, velho, é veneno. Funciona mal pra caramba. Eu precisava testar. Testei 3 seguidas, sexta, sábado e domingo. Não posso dizer que vai dar sempre errado, por quê?
porque testei em dias ruins, preciso rodar mais testes, mas acabei de criar uma primícia, como a gente falou na aula anterior. Tem uma hipótese. Qual é a hipótese? A arte flopa. No meu público não conecta com a arte. Eu nunca vou ser um Raiezer, um Paulo Cuenca. Eu não vou conseguir depender de carrossel, a menos que eu redoutrine o meu público. Quer aprender um pouquinho mais, dependendo da arte, é ruim mesmo. Exatamente. Então, eu acho que eu postei artes boas, artes legais, carrosséis legais. Então, se você discorda, aí eu mando você se catar e a gente sai na mão. Brincadeira. Então, Kate está falando que é bom mesmo. Então, Marcos também. Então, se os dois acreditam nisso, quem é você? Brincadeira, Rê, te amo. Tô zoando. Tadinho. Então, entendendo a performance, eu criei uma hipótese. Percebi, então, que na minha conta, formato é ruim. O formato de arte é ruim. Quer dizer que é ruim para você? Não. Talvez seja a melhor coisa para você. Mas eu estou fazendo uma análise mais profunda no meu desempenho. Então, eu vou avaliar o formato de acordo com o que funciona na minha conta. E eu posso criar uma estratégia aqui com uma incidência de 3 artes. Qual vai ser o objetivo de uma estratégia com 3 artes? Redoutrinar o meu público ou testar verdadeiramente a hipótese. Então, cara, eu preciso ter intenção. Então, a intenção dessa minha matriz vai ser essa. Então, eu estou brincando aqui com todas as minhas possibilidades. Lembrando que a conversão e o desdobramento, elas têm uma segunda intenção. Não é criar a matriz estratégica, tá? Mas é garantir bons resultados. Então, a gente está pensando aqui em cima, estratégia. Aqui embaixo, a gente está pensando resultado. Então, qual é o melhor momento para eu criar uma conversão? Qual é o melhor lugar para isso aqui desdobrar? Essas duas partes aqui não é sobre balanceamento, é muito mais sobre resultado. Obviamente, se eu faço um CTA todo dia, eu enfraqueço o CTA. Ao mesmo tempo que se eu não faço CTA nenhum, eu não vendo e não vou pagar o feijão das crianças. Então eu preciso ter um equilíbrio nos dois polos. Nick, como eu sei qual é o mais certo? Adivinha qual é a palavra que eu repeti? Começa com T e termina com este. Testa. Caramba. Então, porque qualquer outra coisa vai ser uma alucinação. Calma, Marcos. Você vai sofrer muito mais nos próximos meses. Toda segunda-feira é uma nova decepção. Então, é a forma de eu falar assim, você planejou errado a sua vida inteira, mas eu falo isso com carinho. Então, a maneira central aqui de descobrir o melhor conversão de desdobramento é testes. É que é louco isso, mas você parar pra pensar, cara, você está aqui, obviamente se você está gravado não, mas vocês estão aqui presencialmente, cara, esse aqui é o 4º mês de aula já. Estamos no 4º mês de aula. Passou voando. Mal deu tempo de você aplicar tudo que você aprendeu. Então, na hora que eu falo para você testar um negócio por 2 semanas, a nossa vontade de ser impossível vai falar, caraca, 2 semanas é muito pouco, eu preciso disso agora. Mas não é. 2 semanas é tempo apertadíssimo para testar uma hipótese. Porque a gente nunca tá jogando o jogo do curto prazo, gente. A gente sempre tá jogando o jogo do médio prazo. Não é, vou bombar a continha aqui. Cara, eu preciso ser sustentável também. Não é apenas ser relevante, é ser sustentável. A principal coisa que a matriz me dá não são resultados. É sustentabilidade com resultados. Então, entendendo isso, eu tenho todas essas possibilidades de como trabalhar o rotativo. E eu tenho uma segunda possibilidade de rotativo aqui. Nick, todos os conteúdos que você colocou aqui, eles são bons, eles são legais, tipo, e eles fazem sentido um com o outro. Tem uma segunda maneira de olhar para isso aqui. Você vai criar um grupo, sabe aquela sobra do seu content board? Que tem aquelas 3 ideias que você fala assim, caramba, mano, eu queria usar essa porcaria, velho. O negócio é mó bom, velho. O que você vai fazer? Você vai fazer parecido com o vídeo feed, mas você vai chamar de dump. Então, dump help. O que é esse dump? É esse descarregamento de conteúdo. E geralmente é as ideias, cara, tem uns 3 hero, tem 3 help aqui que são bons, mas não tem onde encaixar. Então o que eu faço? Eu vou criar fluxo neles. Então eu vou criar aqui manual, meme legal e instrução. Cara, são 3 conteúdos carrosséis diferentes, com ideias diferentes, todos são helps, mas, mano,
eu não tenho onde encaixar na matriz e eu quero fazer com que eles funcionem. Então, eu crio um dump. É um grupo onde eu estou colocando toda essa sobra do meu content board para usar ela com maior lastro. Isso aqui faz muito mais sentido na estratégia quando eu estou falando de uma matriz que é composta. Por que faz mais sentido uma matriz composta? Porque eu vou ter que ter muitas possibilidades de conteúdo e eu posso bagunçar. Então, eu vou colocar aqui no meu 8, meu dump. Então, eu sei que sempre vai sair um help. Nick, quantos conteúdos eu posso ter num grupo rotativo? Nunca mais do que 4. Por quê? Porque senão o grupo vira várzea. Você vai demorar mais de um mês para repetir cada formato. Aí, irmão, não tem como dar certo. Obviamente, o grupo tem que ter no mínimo 2. E é importante entender que toda vez que eu faço um grupo com 3 conteúdos, eu acabei de criar uma rotação que é assíncrona. Por quê? Porque imagina no mês, tem 3 conteúdos. Se eu estou pensando semanalmente, primeira semana vai ter 1, segunda semana vai ter 2, terceira semana vai ter o 3 e na quarta semana vai ter 1. E aí bagunça o resto inteiro. Porque não é mais primeira semana, primeiro conteúdo. No segundo fluxo vai ser quinta semana, né? Que vai ser a primeira semana do mês, vai ser o segundo conteúdo. Na segunda semana, o terceiro. Aí na terceira semana, o primeiro. Aí na quarta semana vai ser o segundo. E eu vou rodando. Então, eu vou bagunçando a ordem dentro do planejamento mensal. A matriz permanece, o planejamento desdobra. Então, por isso que desdobrar o planejamento é algo tão importante e sutil. Não adianta nada você fazer uma matriz linda e não preencher o planejamento mensal, porque o planejamento mensal, ele é a execução da matriz. Se a matriz está falando de oscilação de help e hub, isso precisa estar contemplado no planejamento. Então, vou ter, no sexto post, eu estou aferindo que eu vou ter em uma semana help e em uma semana hub. Se eu estou colocando aqui, como eu acabei de colocar, um grupo de rotativos que oscila de uma semana em 3 tipos de conteúdo para cada semana, eu preciso desdobrar isso no planejamento. Tá? Então, isso daqui é o que eu tinha para explicar sobre rotativo. O de sistemático, eu acho que eu não preciso explicar mais nada. Sistemático é conteúdo que se repete de maneira religiosa toda semana, da mesma maneira. Tá? Nick, vou fazer uma pergunta. Quantos de sistemático e quantos de rotativo? Isso daqui é uma pergunta que ela não tem uma resposta certa também. Nick, dá para fazer a matriz inteira só de rotativo? Dá. Dá. Ela vai ser caótica e difícil de ser executada. Ela vai ser uma bela de uma Beyblade. Então, eu perco o controle. Geralmente, é importante, se você está começando, não ouse ter mais rotativos do que sistemáticos. É receita do fracasso. Se você já faz tempo, coloque rotativos e tente colocar numa medida parecida com o sistemático. A regra vai ser muito parecida com a de aderência e profundidade, tá? Não vai ter o número certo. É muito mais uma questão de bom senso e de tentar deixar os números mais próximos. Bruno Vinícius, pronto. Achei um erro no meu planejamento. Fiz um grupo com mais de 4. Perfeito, Vinícius. Esse grupo não é executável. Você demora muito para chegar. Então, ou deixa essa ideia de molho no content board, cria um novo grupo e repensa o seu planejamento. Marcos Moreira, o link para essa planilha vai estar lá no grupo? Sim, Marcos. É que eu estou bagunçando ela inteira. Terminando a aula aqui, eu só vou apagar o tanto de anotação e a gente vai mandar o link dela, tá bom? A gente vai também fazer a versão completa com content board e também com o planejamento. O certo é vocês pararem de usar a semanal depois que vocês estiverem se familiarizado. Eu, por exemplo, geralmente não uso a matriz simples, eu só uso a composta. Por quê? Porque eu já tenho o trato para ela e se eu não usar o 8, 9, 10, 11, 12, tudo bem. Não tem problema nenhum. É só eu ignorar o restante da existência dela. Caso eu tenha necessidade de apresentar para um cliente ou fazer com o cliente, eu vou fazer
apenas na simples. Por quê? Porque até para eu explicar para ele porque que tem 12 espaços aqui, aí ele vai falar, então por que a gente não posta 12 vezes? Por que a gente só está postando 7? Nossa, que pouco! E aí vai ficar enchendo o saco. Então, os meninos estão tendo um problema aqui de organização, perdão. Se eu apresento a simples, ele entende que é de segunda a domingo. Ele, uau, que maneira linda de planejar, como você é inteligente. Eu, tipo, legal, é isso aí, haha, parabéns. Então, facilita a minha vida. Muito, muito mesmo. Então, faz sentido isso aí? Beleza. Então, vamos responder a pergunta da Thalita. Nick, quando é que usa simples ou a composta? Já comecei a responder ela aqui. Thali, a composta vai ser sempre preferível para o seu uso, tá? Em todos os momentos. Por quê? Porque um bom planner, para um bom planejador, como planner, você tem que ter hábito já de estar sempre mexendo com o negócio maior. Mesmo que você nunca passe, tá? Então, você só use 3. E se você tiver uma matriz que ela não é definida, tá? Eu vou fazer um negócio agora que é assustador. Vocês vão ficar escandalizados, eu tenho certeza. Mas uma matriz que ela é uma matriz que ela só tem 3 postagens na semana, eu entrego ela assim pro cliente. Pro cliente não, né? Eu planejo ela assim. Segunda, quarta e sexta. E eu vou fazer uma outra coisa mais técnica aqui ainda. O que eu acabei de fazer? Por que eu tirei a hora ali? Porque eu não mudo a hora. É sempre meio-dia. Eu só mudo o dia. Eu posto segunda, quarta. Evelyn, recebendo a ligação do Nick agora me convidando para rugir na live. Irmão, tô falando sério, tá? Ó, eu não dou aula para vocês não rugir no chat. Não rugir no chat não aparece na segunda que vem. Cancela, tá? Briga comigo. Eu quero hoje caos. Eu não tô colocando uma fantasia de leão para não ter discórdia e guerra. Então, eu quero tumulto hoje. Então, voltando aqui pro conteúdo, eu vou ter foto do dono, Reels e vitrine. São 3. Mano, Marcos, por favor, tumultua. Mano, eu quero muito que apareça um hater e vocês engulam o hater no chat. Vai ser irado. Como meu coração é maligno, né? Então tá bom. Então, como eu tô aqui com postagens em 3 dias, eu não preciso colocar o respiro aqui. Por quê? Vamos lá, essa pergunta que eu quero que vocês respondam. Por que eu não tô colocando o respiro da terça e da quinta? Alguém arrisca? Você pode escrever no chat, né? Porque o seu microfone ele tá mutado. Por que não tem respiro na terça e na quinta? Porque já tem horário. Porque tem datas. Não. Porque o respiro não faz parte da estratégia. Eu tenho a possibilidade de postar na quarta, eu tenho a possibilidade de postar na terça ou a possibilidade de postar na quinta. É isso que vocês precisam entender. Se eu coloco o respiro aqui, ó, o que eu estou comunicando para mim e para o meu cliente? Bro, esse dia tem nada. Exato, Marcos entendeu. O respiro, ele é uma regra do meu planejamento. Então, Nick, mas na quinta também tem respiro. Tem, mas ele não é sistemático. Ele não compõe o planejamento. Ele é uma peça que está me ajudando. Ele, na verdade, entenda isso. Ele é uma peça, neste caso, para garantir, tá, que eu não tenha um estrangulamento nesse dia, ou que eu respeite esse dia. Na quinta-feira, ele só está ajudando a ter espaçamento. Por quê? Porque eu não tenho a necessidade de postar mais do que 3 vezes por semana, porque a conta não tem tanto conteúdo, porque o conteúdo não é tão bom ainda, eu tô engatinhando. Então, isso dá liberdade para entrar mais post? Exatamente, Rose. Dá liberdade para entrar mais post. E aí vem a lógica da matriz composta. E aí eu vou te explicar um novo conceito. Lembra que você aprendeu sobre o respiro?
Então agora você vai aprender sobre o dia livre. O que é dia livre? Dia livre, se você quiser um detalhamento de matriz, ele é o dia onde não tem post previsto, mas pode ter post se necessário ou com uma ideia boa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um dia onde ele não tem estratégia. Ele é livre. E o máximo que eu posso fazer no dia livre, se você quiser, isso eu faço pouquíssimas vezes, mas eu posso apenas definir a modelagem. O que eu vou fazer aqui? Então, isso daqui é um passo mais complexo. Você não faz dia livre geralmente em matriz simples. Por quê? Porque ela é estranguladaça. Tipo, você não precisa detalhar as coisas ali. É só não deixar com nada. Na composta, eu vou fazer isso aqui. Então, vamos dizer que eu quero detalhar ao máximo. Então, ó, cara, eu quero detalhar ao máximo isso aqui. Eu quero que essa matriz ela seja o mais detalhada possível. Então, eu tenho 3 dias de respiro e eu tenho um dia livre. Nick, mas por que você só não deixou vazio? Porque o dia livre, ele me representa que eu tenho intenção de postar naquele dia. Eu só deixo em aberto. Então, existe uma grande diferença entre, cara, esse é um bom dia para entrar conteúdo caso tenha alguma coisa, falar, esse dia não pode postar porque a conta precisa de espaço, ou, cara, meio que indiferente, tá ali. Então, eu tenho 3 abordagens. Eu posso deixar vazio, eu posso marcar como respiro, eu posso marcar como dia livre. Então, o Dunamis, para vocês entenderem, que é uma conta bem mais complexa, ela tem, dentro da matriz dela, que é uma matriz composta, ela tem 2 janelas de dia livre. Que, na verdade, não é dia, né? Perdão, são 2 janelas livres. Então, dependendo do horário e do dia, então eu tenho uma janela que é, se eu não me engano, é terça-feira, 12 horas, na nossa matriz, e outra que é quintas, 18. Tipo, se sair conteúdo, legal, a gente vai tentar sair alguma coisa, mas se não sair também não é o fim do mundo. Mas a gente sempre tenta planejar um negócio. E para que serve o dia livre, principalmente no Dunamis? Mano, tem a porcaria de uma divulgação de última hora, ou um conteúdo que tem que falar essa semana. Onde é que esse lindão vai entrar? No dia livre. Então, o que o dia livre garante para você? Um espaço estratégico para comportar uma demanda que é sempre urgente. Então, você sabe que toda hora chega um bagulho de última hora? Toda semana tem um comunicado de última hora, tem uma promoção, tem uma notícia, tem um evento. Eu acabei de criar um espaço estratégico na matriz. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Que é bem complexo o que eu tô explicando. Então, peraí, aqui, ó. Nesse caso, postando 3 vezes por semana, eu posso colocar tudo que sai no mês nessa matriz? Hilton, você entendeu completamente errado o objetivo da matriz. Você não está detalhando o conteúdo. A matriz é formato. Você vai colocar o que sai na planilha. Porque senão você está pegando isso aqui, transformando isso aqui numa planilha de planejamento. Isso aqui não é uma planilha de planejamento. Isso aqui é uma direção estratégica. Porque você não vai colocar foto do dono Marlon aqui. Nunca há especificação de conteúdo na matriz. Então você sabota a matriz. Então, aqui se eu coloquei foto do Marlon, eu acabei de matar a matriz. Matriz não é para... Eu não tô nem aí quem é o Marlon. A matriz vai colocar... Opa! A matriz vai comportar foto do dono. Se é o Marlon, a Kátia, a Vânia, o Kleber, e daí? Não me interessa. Se ao invés da foto, o Marcos Moreira, que ele tem uma chinchila voadora, mandou um vídeo, beleza. Tipo, eu altero isso no planejamento. Ah, Nick, mas não é uma foto. Mas aí é uma exceção que eu abri no planejamento. A matriz nem vislumbra isso. Porque se você ficar repetindo o que você faz cada semana, voltando naquele modelo, você vai colocar foto do ano Reels Vitrine, foto do ano Reels Vitrine, foto do ano Reels Vitrine. Aí é esquizofrenia pura. Porque você vai ficar repetindo a mesma frase toda hora. Qual a diferença de respiro e espaçamento? Buguei. Já acabei de explicar isso.
Rose, eu tenho exatamente isso com minha cliente. O dia livre, ela pode fazer hub de conexão para uso pessoal, não de conversão. A matriz é a roupa, não o personagem. You got it. Essa frase é muito boa, vou usar ela também amanhã. A matriz é a roupa e não o personagem. E eu não dou crédito, tá bom? Crédito quem dá é músico, é cinema. Eu não tô nem aí. Brinks. Então, Nick, dá mais um pouquinho de sentido para mim do porquê que eu vou usar essa matriz aqui, ó. Vamos lá. Vamos abrir uma exceção e vamos quebrar aqui, ó. Agora não tem mais horário definido. O horário volta a ser volátil, ó. Vamos lá. Dia e hora. Então, essa aqui é segunda, 12 horas. Essa aqui é terça. Se eu só deixar terça o dia inteiro, eu tenho quarta aqui, 12 horas. Quinta. Sexta, 12 horas. Sábado, 12 horas. 12, não, aqui é o dia inteiro. Domingo, eu posso colocar 12 horas. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter um 8º post. Eu faço um post no domingo. O que eu estou dizendo é que não vai ter nada no domingo na manhã. Aí eu estou entrando num outro lugar. Eu posso usar a matriz para destacar janelas específicas as quais não tem operação também. Então, isso aqui é um pouco mais, isso é ainda mais complexo. Nick, mas não é só colocar que o post vai ser às 20? Não. Por quê? Se eu estou falando que é respiro domingo meio-dia e é post domingo às 20, eu acabei de criar uma nova regra na estratégia. Existe a possibilidade de antecipar o post do domingo? Não. E eu estou condicionando isso na matriz. Então, o que a matriz faz? Ela dita a maneira que eu penso. Não precisa ficar criando exceção para tudo, tá? Que senão você vira um maluco. Mas se existe a necessidade de não postar, vale a pena. Então, se isso aqui fosse uma matriz com mais posts ainda, ficaria mais complexo ainda. Então, eu poderia adicionar todos os dias e levar isso aqui até 9 posts. Então, esse aqui, essa quinta? Então, vamos brisar um pouquinho mais. Isso aqui, ó, é... Vou criar aqui mais 2 condições. Dança do dog. Pronto. O que eu acabei de criar? Ó, acabei de fazer 3 novas alterações aqui na nossa estratégia. Então, sexta tem conteúdo, sexta 18 horas nunca tem conteúdo, sábado 12 horas pode ter conteúdo e 18 tem sempre a dança do dog. É um carrossel de cachorros dançando. Por quê? Porque é bom. Não precisa ter uma explicação melhor do que essa para um conteúdo como esse, como cachorros dançando num carrossel. Então, o que é importante entender aqui? Nick, eu preciso ficar detalhando esse nível numa matriz simples? Não. Por quê? Porque ela não tem tantas variações, você não precisa ser tão específico. Isso aqui, o cliente nem vai ver. Se você for técnico nesse nível com o cliente, seu cliente vai ter um derrame. Ele vai ficar tipo, quê? Até se explicar isso para ele, ou até se explicar para a pessoa que está rodando, vai ser muito trampo. Então, o que eu estou fazendo aqui apenas? Eu estou criando regras porque nesse cenário, eu estou criando um cenário de possibilidade de double post mais frequente. Tá? Se eu tenho muito double post, seja específico. Se você não tem muito double post, não seja específico. Tá bom? Isso aqui vai ser numa lógica de, obviamente, descrição de dias e horas. Tá? Então, a matriz, ela é muito mais versátil do que ela parece. Só que, se você não entende os princípios, você vai cagar na estratégia. Então, algumas sugestões aqui principais. Não está se sentindo confortável ainda com a matriz. Não tem nenhum problema. Use a simples e poste o suficiente para você entender o detalhamento. Se você fazer uma pergunta como a do Wilton, você talvez não esteja tão familiarizado assim com a planilha, tá? Nunca eu vou comportar descritivo de conteúdo. Então, tipo, eu preciso entender direitinho o que a matriz serve.
A matriz é a peça central da nossa estratégia, tá, gente? Toda a metodologia que eu ensino para vocês depende desse brinquedinho aqui que é um Excel. Vocês aprenderam em 3 meses, gira em torno disso aqui. Então, a Thalita colocou aqui, só para ver se eu entendi. Eu vou preenchendo as colunas, não necessariamente para colocar os dias e horários seguidos, mas sim para estabelecer as regras de repetição de sequência de postagem da conta. Putz, grila, que explicação boa. Só que se eu explico isso na primeira aula, todo mundo tem um derrame. Então, porque é muito mais difícil entender isso. Então, o que a Thalita está falando? Eu estou preenchendo as colunas não necessariamente para colocar os dias e horários seguidos. Não é para eu ficar colocando qual é o dia exatamente do conteúdo, mas sim para estabelecer as regras de repetição na sequência de postagens da conta. É exatamente isso. You got it. Quando você amadurece isso, você pode criar o planejamento que você quiser, desde que ele faça sentido. Então, eu posso criar aqui, tá? Vou te criar uma matriz de lançamento. Existe uma matriz padrão de lançamento, tá? Sabe como é que ela é? Tem 2 maneiras de expressar ela, porque aí a matriz vira quase matemática. Opa, perdão. Vou tirar aqui. Isso aqui, ó, é uma matriz real, tá? Perdão. Isso aqui é uma matriz de conteúdo real que a gente roda. Que é... Isso aqui é uma matriz de lançamento. Foto para dilatar funil, intenção help, com história da pessoa. Nugget de recorte da live anterior ou de outro conteúdo em Reels ou vídeo. Ah, Nick, mas Reels é hero. Nesse caso, não. Ele é para aprofundar a pessoa, para vender o processo de lançamento. Resumo, hero, é conteúdo na lapada com CTA no final para marcação. É um carrossel. Nick, mas o que sai cada dia? Isso aqui sai todo o dia durante o lançamento. Então, de segunda a sexta, a pessoa vai postar 3 vezes. Ela está postando 3 vezes ao dia durante um lançamento. Isso aqui é uma matriz real, tá? Tem algumas pastas aqui nessa abinha de cima aqui que tem exatamente essa distribuição de planilha. Só que aí eu vou ficar olhando para essa matriz? Não. Para onde é que eu vou? Eu vou para o planejamento. Então, eu vou mostrar para vocês um planejamento bem radical, tá? Esse aqui. Bem radical de um lançamento, tá? Então, isso aqui, ó, é uma planilha de verdade, preenchida. Só para vocês entenderem, tá? Cada diazinho aqui, isso aqui é um dia, tá? Isso aqui é um dia. Só que eu tô colocando tipos de story. Tem 2 contas de Instagram nessa planilha, tá? Que estão ao mesmo tempo. E-mail, YouTube, grupo, stories, Instagram Live, cada uma coisa tem uma cor e tudo que sai em cada dia, ó. E aqui, para você entender, ó, triple post, ó. Post. Vermelho também é Instagram. Post. São 4 posts. No mesmo dia. Isso aqui, opa, é uma outra expressão. Isso aqui também é uma outra semana, ó. Isso, a parte do 6 em 7 que ninguém mostra. Irmão, se depois eu fazer uma aula para vocês, que é o debriefing do lançamento que a gente rodou no Sem Bobaginha de agora. Vocês não estão entendendo do quanto de coisa está acontecendo por trás. Ah, é só vender o negócio. Mano, não é. Tipo, hoje, a pessoa que vai aparecer na live, ela recebeu anúncio meu, ligação minha, mensagem no WhatsApp, e-mail, conteúdo no feed, stories,
eu atingi a pessoa de 6 maneiras. Para atingir mais ela, eu tenho que pegar um cara chamado Eusébio, com uma placa escrito vende ouro, e na outra placa, vá no manual do óbvio e pedir para ficar gritando na rua do infeliz. Então, tipo, então assim, isso daqui é o que eu faço. Tá? Isso aqui é uma planilha que eu montei. Por que eu estou mostrando isso? Para você perceber que a sua planilha é ruim. E você entender que dá para melhorar bastante ela. Nada contra você, amo muito dar aula para você, mas dá para fazer um negócio melhor. Então, Rinode Level Hard. Irmão, o negócio aqui tá outro nível. Só para dizer que a campanha de arrecadação, velho, foi, mano, sinistra, velho. Se eu te falar quantos leads deu, eu só não posso falar porque tá em gravação, mas foi sinistra. Então, isso daqui é o planejamento desdobrado. Qual é a única regra que está sendo aplicada de matriz aqui? 3 postagens por dia ou 4 postagens por dia. Tá? E aqui ó, você pode perceber, vou dar um zoom para você. Tá vendo que a gente está marcando com verde e recortado? Também tem cores que significam esse verde, porque isso aqui está riscado. Tá? Então, isso aqui é mais técnica ainda, a gente vai deixar para planejamento e modelagem estratégica 3. Vai ser a nossa terceira aula de planejamento, que eu vou dar foco no planejamento. Como é que você opera essa matriz no seu mais alto nível. Então, o que é importante você entender aqui? Vamos finalizar a aula aqui. O que colocar aqui no chat? Deixa eu ler. Colocar aqui. Mandem telemensagem de carro com megafone. Vou fazer isso. A cada aula a sensação é, sabe de nada, inocente. Vi que a assinatura no Organic Club vai ser para a vida. Quero saber cada coisa. Irmão, quando eu falo que eu nem cheguei nos conteúdos mais pesados, vocês não me entendem. Eu não estou enrolando. Eu estava só esperando você aprender o básico para eu começar a realmente meter a paulada na mão. Então, o que é importante? Eu tenho de testar. Vou montar uma página de design. Se diverte, Tainá. Se diverte. Então, o que é importante vocês entenderem aqui? E a gente finaliza, até porque vou preparar aqui para o Organic. Vou preparar para o manual além do óbvio de hoje. Cada parte da estratégia, ela é definida pela matriz. Então, quando a gente pensa o nosso sistema, o que vocês estão aprendendo é um método de planejamento. Vamos revisar uma coisa. É o único método? Não. É o método definitivo e o melhor método do mundo? Não. É o método mais sustentável, mais testado e o que eu mais domino porque eu que criei. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Então, Content Board é onde eu descarrego ideias. Matriz estratégica é como eu defino as regras de como essas ideias vão se comportar. Planejamento é quando eu distribuo a estratégia e identifico o que cada conteúdo vai ser. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma piscina de ideias nas quais eu tenho recurso criativo já gasto, eu estou definindo uma estratégia que ela consegue clarear como é que essas contas vão se comportar, e depois eu estou definindo o detalhamento de cada um desses conteúdos. Então, dentro do Content Board, a gente vai ter uma lista dessas ideias, a matriz vai definir o comportamento dessas ideias, e o planejamento, ele vai aprofundar o que cada um desses conteúdos será. Então, Nick, qual é a coisa que eu vou fazer menos vezes? O Content Board. Qual é a coisa que eu vou fazer algumas vezes no meu mês? A matriz. O que eu vou estar mexendo semanalmente ou quase diariamente? O meu planejamento. Então, a matriz, eu sigo ela para várias semanas. O planejamento, você pode fazer quinzenal, você pode fazer na mesma semana, até porque a matriz te dá conforto para definir as coisas de uma semana para outra, sem pressa. Isso daí vai criar inteligência para vocês. Próxima aula de planejamento, não vai ser a próxima aula, tá? Nossa próxima aula de planejamento vai ser sobre a nossa querida matrizona aí de planning, o planejamento mensal. Então a gente tem Content Board, matriz e planejamento mensal. São as 3 estruturas basais que a gente usa aqui para organizar o nosso método de modelagem sistemática. Aula que vem, conteúdo misto. Sim, vamos dar nó na cabeça e sentir burrinhos, mas vai valer a pena.
não é a única aula de conteúdo misto. Conteúdo misto 1. Eu vou começar agora a ter aulas que é tralalá 1, tralalá 2, tralalá 3. Por quê? Porque não dá para falar tudo de uma vez, porque você precisa de outros conceitos para entender mais profundamente. Então, a gente introduz o conceito, aprofunda outros conceitos, revisita o conceito. Tá? Kobo, o que matriz? Como planejamento quando? Seria assim uma ótima maneira de definir. Fabrini, também vou roubar para as próximas aulas. Nunca tinha pensado nisso, mas quem dá direito é filme e música. Então, pessoal, é isso, tá? Vejo vocês às 9h12. Peço que se você não puder estar, apareça pelo menos nos 10 primeiros minutos. Isso vai ajudar a set the mood em cima da nossa aula de hoje. Esse é o maior projeto do meu ano. Então, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Tamo junto. Beijo no coração. Falou. Tchau, tchau.